E aí, galerinha, tudo certinho, tudo bonzinho? Estamos aqui para mais um bloco, para trabalharmos legislação de trânsito, tá? Bloco passado, trabalhamos penalidades, vimos quais eram as penalidades, penalidade de multa, né? Nós vimos as multas que são gravíssimas, graves, médias e leves, vimos a questão das pontuações, 3, 4, 5, 7. Vimos também a questão da suspensão. Vimos a questão da cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Vimos também que as penalidades podem ser aplicadas para o condutor e para o proprietário. Então, vimos que existem penalidades que são para o condutor. Exemplo, todas aquelas penalidades que ele exerce na direção do veículo automotor. Em relação ao proprietário, vimos que as penalidades aplicadas a ele são referentes ao registro do licenciamento do veículo, características dos veículos e equipamentos obrigatórios. Tudo isso aí são de responsabilidade do proprietário. Então, as multas ou podem ir para o condutor ou podem ir para o proprietário. Obviamente, se o condutor for o proprietário, né, aí a multa vai para esse condutor. Tranquilo? Muito bem. Então, agora a gente vai tratar de medidas administrativas. Eu disse também na aula passada que as penalidades são aplicadas pela autoridade de trânsito. E as medidas administrativas, a gente vai ver que são medidas aplicadas ou pelo agente ou pelo órgão de trânsito. A gente não aplica penalidade, a gente aplica medida administrativa. Por exemplo, retenção do veículo, recolhimento de documento de habilitação, recolhimento de documento de porte obrigatório, CRLV. Então, é isso que o agente de trânsito faz, tá? Então, vamos aí ver o primeiro dispositivo aí na tela aí, meu diretor. As medidas administrativas estão aí previstas, né, do artigo 269. Aí ele diz aquilo que eu disse a vocês. A autoridade de trânsito ou seus agentes, né? Que quando você vai pegar penalidade, você não diz autoridade de trânsito ou seus agentes. Você só se refere à autoridade de trânsito. Então, a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Primeira delas, retenção do veículo, que é a mais comum. Remoção do veículo, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do certificado de registro CRV, recolhimento do CLA, certificado de registro e licenciamento veicular, transbordo do excesso de carga, realização de teste de dosagem de alcoolemia, famoso bafômetro, né? Mas o aparelho utilizado é o etilômetro, a gente chama bafômetro porque é no popular, tá? Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio. Então, lembrados, a gente já falou sobre essa faixa de domínio, né? Que fica nas rodovias, onde não se pode construir absolutamente nada, salvo com autorização ou do DER, se for rodovia estadual, ou do DENIT, se for uma rodovia federal. Realização de exames de aptidão física e mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Quem faz isso é a autoridade de trânsito através do DETRAN. Beleza? Então essas são as medidas administrativas que tanto podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito, como podem ser aplicadas pelo agente de trânsito, também chamado de agente da autoridade de trânsito. Tá? Bem, vimos aí quais são as medidas, né, que devem ser aplicadas. Agora a gente vai estudar essas medidas
cada uma delas de per si, tá? Beleza? Então vamos para a tela. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida, à incolumidade física da pessoa. Bem, a ideia sempre é, que eu já falei para vocês, a ideia do CTB é educar e não penalizar. A ideia do CTB é educar e não penalizar. Então, justamente, é isso que o parágrafo quer dizer. Ó, busca-se a proteção à vida, busca-se a incolumidade física das pessoas. Então, você primeiro educa, fazendo com que proteja-se bens. Que bens são esses? Bem a vida, bem a tua incolumidade física e integridade física. Então, busca-se sempre isso. Se o indivíduo não utilizou as regras determinadas pelo código para evitar isso, aí o código diz, ó, a intenção era educar. Você não deixou ser educado, agora eu vou te penalizar. Então ele vai utilizar aquelas penalidades que nós vimos, não é, na aula passada, entre elas a multa, a suspensão do direito de dirigir. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo ponto para a gente trabalhar. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem, não proíbem, tá? Não elidem, não proíbem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a esta. Vejam, preste atenção. O que o dispositivo quer dizer é simples. Eu posso ter uma infração e essa infração ela tem a penalidade e essa infração tem a medida administrativa. Na verdade, toda infração tem uma penalidade, que é multa, né, pessoal? Toda infração tem uma penalidade que é multa. Agora, eu posso ter, além da penalidade multa, eu posso ter outra penalidade. Por exemplo, eu posso ter a penalidade de quê? De suspensão do direito de dirigir. Nem sempre a infração vai ter a medida administrativa. Presta bastante atenção. Toda infração existe uma penalidade, que é a multa. Dirigir sem cinto, multa grave. Dirigir sem os documentos de porte obrigatório, multa leve. Estacionar nas rodovias, artigo 181, multa gravíssima. Tá certo? Então, para cada infração, eu tenho uma penalidade de multa. Todavia, vão existir infrações que eu tenho a penalidade de suspensão. Exemplo, artigo 65. Artigo 65. O que diz lá o artigo 65? Diz o artigo 65 que dirigir sob influência de álcool é infração com penalidade de multa, mais suspensão do direito de dirigir. Então, veja, no artigo 65, eu tenho duas penalidades, a multa e a suspensão do direito de dirigir. Todavia, nessa mesma infração, além da penalidade, eu tenho uma medida administrativa. Qual é? Recolhimento da CNH. Por isso que o dispositivo diz que as medidas administrativas previstas não proíbem a aplicação de uma penalidade. Então, eu tenho a penalidade e também na infração eu tenho a medida administrativa. E observem mais uma vez, o
que o parágrafo 2º diz? Que essas medidas administrativas são de caráter complementar. Claro, eu tenho a punição principal, que é a penalidade de suspensão, e eu tenho o complemento, que é o recolhimento da CNH. Então, o cara vai ser suspenso e vai ser recolhida a sua CNH. Então, o recolhimento, obviamente, vai ser o complemento da penalidade que eu vou aplicar, que é de suspensão do direito de dirigir. Tranquilo? Vamos lá. São documentos de habilitação. Olha aí, são documentos de habilitação. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Então, tanto a permissão para dirigir e a Carteira Nacional de Habilitação são documentos de habilitação. A diferença é que na permissão para dirigir, ela só tem validade de quê? 1 ano. E a Carteira Nacional de Habilitação tem validade, em regra, de 5 anos. Lembre-se que essa carteira a validade está condicionada ao exame médico. E eu disse para vocês, até 65, de 5 em 5 anos. Mais de 65, vai ser de 3 em 3 anos, tá? Então, independente de tempo, de validade, CNH e PPD são documentos de habilitação. Aplica-se aos animais recolhidos, na forma do inciso 10, o disposto no artigo 271. A gente vai ver que esse artigo 271 fala de remoção, tá? Então, quando a gente tiver que mostrar o dispositivo, eu vou mostrar, mas ele fala de remoção para o depósito. Então, nesse caso aí, esses animais seriam removidos para um depósito, tá certo? Tranquilo? Então, vocês viram, quando a gente trabalha competência, lembre-se que a Polícia Rodoviária Federal tem como competência lá no seu artigo 20, não é? Justamente fazer o recolhimento de animais. Vamos lá, continuar. Artigo 270. Muito importante esse artigo 270. E o que ele diz? O veículo, vê só, o veículo poderá ser retido. O veículo poderá ser retido nos casos ou nos seguintes casos. Vamos lá. Quando a irregularidade não puder... Peraí. O veículo poderá ser retido nos casos expressos deste Código, quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Estou lá circulando com o meu veículo e o agente de trânsito me parou. Isso acontece, é muito comum acontecer isso. Quando o agente de trânsito vai fazer a verificação do veículo, ele verifica o quê? Que tem uma lâmpada queimada. Aí ele, a lâmpada lá atrás está queimada. Aí o cara, opa, peraí, mestre, calma. Foi um buraco ali, eu tenho certeza que ela não está queimada. Aí o que faz? Aí o cara dá um tempo, já que a irregularidade pode ser sanada aqui no local, tranquilo, você pode seguir. Aí o cara foi lá, deu um toquezinho na lâmpada, acendeu, pum, foi embora. Tranquilo? Beleza? Então, é um exemplo aí de uma retenção do veículo. Outra situação, aí é o inverso. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, poderá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado.
mediante recolhimento do CLA contra a apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, para o que considerar desde logo notificado. Aqui é simples. Preste atenção. Estou lá com o meu carro e o meu carro está sem buzina. Está sem buzina. Aí eu fui lá, o cara, ó, buzina aí. Fui buzinar o carro sem buzina. Ora, não dá para consertar naquele momento, que eu preciso comprar uma nova buzina. Aí o que faz o agente? Ele pega o meu documento obrigatório, que é o CRLV. Lembre-se que esse CRLV é uma nomenclatura antiga. O CRLV é uma nomenclatura antiga, porque o código hoje, ele não fala em CRLV, ele fala em CLA, Certificado Licenciamento Anual. Só que ainda os documentos vêm com a nomenclatura antiga, CRLV. Bem, então o que é que ele faz? Ele recolhe o CRLV e no próprio auto de infração vai ter lá uma partezinha que vai documentos recolhidos. Aí tem um quadradinho lá, ele vai marcar lá CLA. E atrás ele vai determinar um prazo, ou na observação, ele vai determinar um prazo para que você compareça ao órgão competente. Que órgão? Se for o BPTran e ele estiver fazendo fiscalização pelo município, por exemplo, Recife, CTTU. Se ele não estiver fazendo a fiscalização pelo município, vai para o DETRAN. Na rodovia estadual, BPRV, vai para o DR. Na rodovia federal, Polícia Rodoviária Federal, aí pode ir para os dois órgãos. Ou para a Polícia Rodoviária Federal, ou para o DENIT. Vai depender da infração. Beleza? Entenderam aí? Aí o cara... Sim, professor. E o cara vai andar sem um documento de porte obrigatório, não vai levar multa, não? Não, não vai levar multa por quê? Porque no auto de infração tem dizendo que o quê? Que o CRLV foi recolhido e que ele vai ter um prazo de tantas horas para ir ao órgão regularizar. Ah, e se o cara não for? Se o cara não for, a gente vai ver que vai gerar uma outra penalidade, tá certo? Então, a ideia é essa. Entenderam aí? Então, a irregularidade pode ser sanada no local, sanou, beleza, vai embora. Mas lembre-se, ele vai embora, mas vai levar canetada. Como é? É assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lâmpada queimada, infração média. Ele só não... apenas o agente não recolheu o documento de porte obrigatório, mas não estava queimada, aí ele foi. No caso da gente, né, a lâmpada não estava queimada, estava só, como é que se diz, solta, folgada. Aí nesse caso, realmente aí não cabe infração. Agora, vamos imaginar o seguinte, a lâmpada realmente está queimada, mas lá na frente, tem uma oficina que vende lâmpada. Aí o cara, peraí, mestre, não recolha meu documento não, que eu vou ali comprar uma lâmpada. Foi lá, comprou, colocou, foi embora. Sanou a irregularidade no local. Mas vai levar o quê? Caneta. É infração. Porque a lâmpada estava o quê? Queimada. Agora, o cara está com... sem o retrovisor. Sem o retrovisor. Lembre-se que os retrovisores são equipamentos obrigatórios. Ele está sem os retrovisores. Aí o que vai acontecer? Essa irregularidade não pode ser sanada no local. O agente lavra o auto de infração,
Artigo 230, inciso 9º, sem equipamento obrigatório, estando ele ineficiente ou inoperante, infração grave. Recolhe o documento, o CRLV ou CLA, recolhe e no próprio auto de infração determina o que? Um prazo para que o indivíduo compareça ao órgão para regularizar o problema. Então ele vai no órgão, vai dizer lá, ó, eu comprei os 2 retrovisores. Beleza? Tranquilo? Não vai ter mais penalidade nenhuma. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos para o próximo dispositivo aqui. Parágrafo 3º. O CLA, toda vez que eu ler CLA, refiro-me ao CRLV. O CRLV, o CLA, será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadora das medidas administrativas. Então, logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Acabei de dizer isso, né? Então, ó, regularizou, sanou a irregularidade, beleza, não é? Você pega o seu documento de volta e vai embora. Tranquilo? Vamos lá, vamos para o próximo. Parágrafo 4º. Aí, ó, não se apresentando o condutor habilitado no local da infração. Não se apresentando um condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando, neste caso, o artigo 271. Aí, bora para o artigo 271. O que o artigo 271 diz? O veículo será removido nos casos previstos neste código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Aí você deve estar perguntando, Emanuel, como é que o cara vai recolher o meu, ó, como é que o cara vai recolher o meu veículo se eu estou lá em casa com ele? Meu velho, simples. Lembre-se que você está sem documento de porte obrigatório. Você está com auto de infração e um prazo. Passou desse prazo, o prazo está o quê? Vencido. Isso quer dizer o quê? Que no momento em que você for abordado por um policial de novo, e ele perguntar, cadê teu documento? Ah, não tenho. O que vai acontecer? Multa e remoção do veículo. Multa e remoção do veículo. Tá certo? Então, por isso que não tem isso de, oxe, eu vou nada. Sim, se você não for, você vai estar sem documento de porte obrigatório. Aí o cara, o metido é esperto, né? Metido é esperto, aí vai pensar, oxe, que nada. Eu vou no órgão, eu vou lá no Detran e tiro a segunda via do CRLV, meu velho. Ô menino abestalhado, abestado, tu não vai conseguir não. Por quê? Porque vai estar lá a restrição. Quando tu colocar a placa, tá lá a restrição dizendo, ó, aguardando a regularização do veículo. Acabou-se. Então, o abestado, não pensa assim não, tu vai dançar. Vai lá e apresenta, tá, a regularidade do teu veículo. Tranquilo? A critério do agente, veja só, aí é ato discricionário. Vocês que estão estudando aí com o professor Chapinha, o homem, não é, do cabelo, não é, do cabelo sedoso, né, Chanel, né, o homem do cabelo Chanel, né, vocês aprenderam aí ato discricionário. O que é um ato discricionário? É quando o agente tem uma margem de liberdade. O ato vinculado não, ele tem que agir de acordo com o que está ali na lei, o que está previsto em lei. Mas no ato discricionário não. Ele tem uma margem de liberdade para dizer, ó, posso ir por esse caminho ou eu posso ir por esse caminho. Então veja, a critério do agente não se dará a retenção, não se dará a retenção imediata. Quando se tratar de veículo de transporte coletivo,
transportando passageiros, ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, vírgula, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Meus amigos, é simples aí. É aquela questão, não é, de preservação da vida, da incolumidade física, é a questão da educação que o código presta. Ó, o agente está lá fazendo a fiscalização. Aí, de repente, para um veículo de produtos perigosos. Mais uma vez, esse veículo, vamos lá, ele está sem a paleta, o limpador de para-brisa. A borrachinha, presta atenção, a borrachinha do limpador de para-brisa está fodida. Oxe, isso é multa, claro. O limpador de para-brisa é equipamento obrigatório. No momento em que a borrachinha está gasta, esse equipamento ele está o quê? Ineficiente. Então é caneta, artigo 236, o nome de infração grave. Então o que é que vai acontecer? O agente vai dizer, pô bicho, eu vou reter esse carro aqui num acostamento de produto perigoso? Não, porque pode haver uma colisão, se haver uma colisão, isso vai explodir. Então é muito mais perigoso esse cara ficar aqui do que seguir adiante, né? É muito mais perigoso esse cara ficar aqui do que seguir adiante. Então o que é que ele faz? Ó, só por conta da borrachinha, eu vou mandar seguir. Agora, obviamente, que ele deu a canetada, ó. Canetou, tá? E mandou embora. Tranquilo aí? Beleza? É o exemplo aí que a gente tem aí, né? Desse não se dará retenção imediata. Tranquilo? Nesses três casos, produtos perigosos, transporte de passageiro, porque, claro, o cara vai reter o cara, para o cara consertar, para o cara sanar a irregularidade, cheio de passageiros, ou então de carga que pereça, que tem carga que, ó, tem prazo para chegar, senão vai perecer? Claro que não. Então, a ideia é o quê? Ó, mais uma vez, é de educar e não de penalizar. Então, para esses três tipos de veículo, a retenção não se dará de forma imediata. Tranquilo? Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma paradinha, não é? Nesse bloco, nesse exato momento, para que a gente não tenha a continuidade do dispositivo e tenha que parar ele pela metade, tá certo? Então, no próximo bloco tem mais legislação de trânsito para você.